Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amada igreja, eu quero ler aqui Mateus capítulo 25, que diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Amada igreja do Senhor, podemos entender nesse contexto que a Bíblia está dizendo que havia 5 loucas e 5 prudentes. Ela sabia que o noivo havia de vir de tal lugar. E esse horário era à meia-noite que o noivo iria entrar pela porta. Podemos entender nesse contexto, amada igreja do Senhor, que a Bíblia deu a hora em que o noivo viria. A Bíblia aqui estava relatando o momento e a hora em que o noivo havia de passar por aquela porta. Ou seja, havia 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes é aquela que sempre estava preparada para ir fazer a vontade do noivo. Elas estavam preparadas porque sabiam que o noivo iria voltar e elas estavam atentas, elas estavam de plantão para a hora em que o noivo vier entrar por aquela porta, ela ir ao encontro dele. Eu começo a imaginar agora essas 5 prudentes que estava com a sua lamparina do lado e o seu azeite preparado para que quando da hora certa ela ir ao encontro do noivo. Porque ela sabia que o noivo viria às meia-noite. O noivo havia de entrar por aquela porta às meia-noite. Elas estavam sabendo. Então elas prepararam antes. Ela deixou consigo seu azeite, ela deixou consigo sua lamparina e estava ali, preparado para o momento que o noivo entrar, ela ir de encontro com ele. Mas ao contrário das loucas, elas também sabiam que Jesus havia de entrar por aquela porta. Ela sabia que Jesus Cristo havia de entrar por aquele lugar. O noivo havia de entrar por aquele lugar. Então, ela sabia que às meia-noite a porta iria se abrir e elas tinham que estar no horário certo, porque senão iriam perder a entrada do noivo e se elas não estivessem lá, a porta iria se fechar. Então, eu começo a observar na palavra, na escritura sagrada, que as que estavam prudentes, que estavam conectadas que estavam atentos ao horário, porque ela sabia que à meia-noite o noivo havia de entrar. Então elas estavam ali preparadas. Ela estava ali observando os minutos para dar horário, para ir de encontro com o noivo. Elas não dormiram,
Elas não deixou para depois, não deixou para amanhã de ir ao encontro com o noivo, porque o noivo disse que às meia-noite iria entrar por aquela porta e elas estavam aguardando, elas estavam de plantão para ir ao encontro do noivo. Essas eram as prudentes, essas eram as preparadas, essas eram a igreja que estava preparado para ir ao encontro do noivo. Começamos a simbolizar aqui essas 5 prudentes como a igreja verdadeira. Começamos a simbolizar aqui essas 5 virgens como os cristãos que estão de plantão e estão preparados para, na hora que o noivo vir, partir com ele. Mas por outro lado também havia as 5 loucas. Quem são essas 5 loucas? São aqueles cristãos que não querem nada com nada. São aqueles cristãos que estão somente de aparência, somente de sombra, mas não está dando frutos para o reino de Deus. São essas loucas, igrejas loucas, que está referindo a Bíblia do Senhor, que estão despreparadas, que dizem ser cristão, mas não são cristão, dizem estar preparada, mas na verdade não estão preparada. Elas tinham lamparina, mas faltava o azeite. Elas estavam totalmente despreparadas. E ela sabia muito bem que o noivo havia de entrar por aquela porta às meia-noite. Então ela teve 24 horas para ir ao encontro do noivo e não se preparou. Essas são a igreja despreparada. Essas são as igrejas que estão despercebidas, que estão dormindo no sono da sonolência, que tem a lamparina, mas não tem o azeite. E esses cristãos, que está significando aqui como as 5 virgens loucas, essa igreja que estão aqui como as 5 loucas, é o momento em que, quando o noivo vir, elas não estarão preparadas. Porque as prudentes já estavam ali com a sua lamparina, já estava ali com o seu azeite, observando o horário, observando os segundos, os minutos para ir ao encontro do noivo. Elas se prepararam antes. Elas sabiam que o noivo iria vir às meia-noite e elas começaram a procurar, começaram a se preparar para ir ao encontro do noivo. Mas as 5 loucas são as 5 despreparadas. São as 5 que estavam dormindo, que não queriam compromisso com Deus, que não queriam compromisso com Jesus Cristo, com o noivo. Mas aí chega às meia-noite. A Bíblia relata que agora, quando elas olham no relógio, deu o horário para ir atrás do noivo. E agora? Agora as 5 prudentes, ela estava preparada. As 5 prudentes preparou a sua lamparina, preparou o seu azeite, colocou-se, preparou, se arrumou e foi ao encontro do noivo e conseguiu encontrar o noivo. Mas ela indo para o caminho encontrou as 5 virgens prudentes. Indo para o caminho, ela se encontra com as loucas. E quando ela se depara com as 5 loucas, as loucas pedem para as prudentes um pouco do azeite que elas tinham, o pouco do azeite que elas estavam preparadas. Mas
Se as prudentes dessem do seu azeite, ela iria ficar sem. Se as prudentes dessem o seu azeite, elas não iam ao encontro do noivo. Elas estariam perdidas na escuridão, porque a lamparina serve para clarear. E elas estariam na escuridão se repartisse o azeite. Começamos a observar a amada igreja do Senhor nesse contexto, que elas teve o seu tempo de preparar a sua lamparina, teve o tempo de se preparar com a lamparina e com o seu azeite para o encontro do noivo. Mas elas estavam dormindo, elas estavam no sono, na indolência. Elas não queriam saber, porque quando chegasse a hora, elas pensavam que iria dar uma solução, que iria dar um jeito. Elas estavam dormindo. E quando deu a hora de encontrar com o noivo, era tarde. Não dá mais. Acabou. Mas as 5 prudentes, ela começou a ir em direção ao noivo com a sua lamparina, com o seu azeite, e elas encontraram o noivo. As 5 loucas, diz a palavra de Deus, que elas não conseguiram encontrar com o noivo. Porque era tarde. Ela não tinha a sua lamparina, ela não tinha também azeite consigo. A Bíblia relata que o noivo veio. As prudentes se encontrou com o noivo, mas as loucas não conseguiram. E a Bíblia diz que a porta se fechou. As prudentes foi com ele e as 5 loucas ficaram. E elas batiam na porta: abre a porta. Abre a porta, Senhor, nós queremos entrar. Abre a porta, Senhor, nós queremos entrar. Abre a porta, Senhor, abre a porta. Mas era tarde. Já não dava mais. Porque o tempo já se findou. As prudentes foi com o noivo e as 5 loucas ficaram por falta do preparamento, por falta do azeite na sua lamparina. E é um despertamento para a igreja do Senhor. A Bíblia já está revelando os acontecimentos dos fins dos tempos. A Bíblia já está dando o sinal de que Jesus está voltando para levar a sua igreja. E a igreja estão dormindo, mas tem igrejas que estão de plantão. Tem igrejas que estão como as prudentes, preparadas para qualquer momento subir com o noivo na glória. Mas tem igrejas também que estão dormindo no sono da indolência e sabe que Jesus está voltando e está deixando por último momento. Está deixando para depois. Não, amanhã. Depois da manhã eu me preparo. O ano que vem. Daqui 2 anos, daqui 3 anos. Estão perdendo o seu tempo. Estão despreparadas. A igreja está dormindo. E vão ficar como as 5 loucas. Que batia na porta: Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta, queremos entrar. Será tarde, porque a igreja que estava de plantão, que preparou a sua lamparina, que deixou tudo preparado para entrar com o noivo, ela subiu com o noivo, ela foi com o noivo, porque estava preparado. Mas ao contrário será as 5 loucas, as igrejas que estão despreparadas. O noivo vai voltar e a igreja que está despreparado vai ficar também. É um alerta para nós na Bíblia Sagrada do Senhor. Nesse contexto, vamos estar preparados como as prudentes, porque quando o noivo voltar, nós estamos preparados para ir com ele. Que Deus abençoe.